de Jesus, invencível, poderoso esse nome é, e não há nada melhor do que caminhar a sua trilha, a sua jornada, com Jesus ao seu lado. Um dos convites de Jesus é este, Mateus 11, 28, 29 e 30. Ó, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Temos tratado, nesse mês de outubro, esta série, uma nova estação. Começamos com o livro de Cantares, dizendo que chegou o tempo. É isso que Salomão disse, chegou o tempo, porque o inverno já passou e a primavera, cantar dos pássaros, as flores, os aromas, e uma nova estação se iniciou. Semana passada, missionário Eli trabalhou depois do inverno na vida de Elias. O que é que aconteceu depois do inverno? Porque ele tinha sido tratado, o Elias havia sido provado, direcionado e surpreendido com o que Deus fizera na sua vida. E viver um novo tempo sempre é um desafio, viver uma nova estação. Esses dias atrás eu estava com a equipe ministerial, com essas apreensões. Esse está sendo nosso terceiro final de semana com os cultos presenciais. Semana passada foi feriado e o outro foi o primeiro. E algumas apreensões surgiram no nosso coração. Puxa, acho que as pessoas desacostumaram a vir à igreja. Por quê? Nós tínhamos o primeiro culto das 8h15, bem participativo. O nosso culto depois das 10h15, bem participativo. Este também, o das 17h15, nós estávamos com muitas apreensões. Colocamos isso diante do Senhor e a gente tem pedido para que as pessoas tenham gosto. Claro que nesse processo todo de pandemia, há uma peneiragem natural que vai acontecer. Algumas pessoas que estão distantes e se não despertarem, vão ficar dormindo na história. Agora, eu queria pensar com vocês hoje, uma reflexão que trate de uma vida mais leve nessa nova estação. Recentemente eu vi Cláudia Grande, é uma empresária, e ela deu uma entrevista, e ela tem um projeto chamado Projeto 60 Anos. A pessoa lhe perguntou: Cláudia Grande, você vivendo agora nessa faixa etária nova de 60 anos, como é que você se sente? E ela diz assim: o que eu quero hoje com 60 anos, ela está com 62 anos, eu quero menos. Eu quero uma casa menor, eu quero um ninho menor, eu quero algo que dê menos trabalho, com menos coisas dentro. Eu quero desfazer das coisas e ficar com aquelas que são melhores lembranças para o meu coração. Eu quero desfazer e liberar o meu closet com aquele monte de coisas. Eu tenho um armário lotado e eu quero deixar apenas o que eu uso. Aquela ideia que um dia vou emagrecer e um dia eu vou usar, não usa quanto tempo? Nunca mais vou usar. Então quero liberar os espaços, eu quero liberar para que caiba mais coisas que eu vou usar. Para que esse monte de panela, diz ela? Tinham 200 pratos na casa dela. Quando é que a gente vai fazer uma reunião com 200 pratos? Hoje a família toda não se reúne para fazer esse tipo de celebração. Ela disse: eu quero deixar a minha vida mais fácil. E ela comparou com duas imagens da natureza, uma o caracol, o caramujo e outra a borboleta. E ela diz o seguinte, que o caramujo, o caracol, ele carrega um monte de coisa nas suas costas, e a borboleta, ela está mais livre. Então eu quero ser, diz ela, como uma borboleta. Eu já acumulei muita coisa, como um caramujo. Eu quero viver diferente, eu quero ter uma vida com mais leveza. E o meu ninho é o retrato da minha história. E há quantos anos a gente tem acumulado coisas dentro de casa, sem necessidade. Eu vi sabedoria na colocação da Cláudia Grande. Achei interessante porque ela falou que nós hoje estamos acostumados a acumular e essas coisas têm travado a nossa vida. Eu fui então considerar essa sua ponderação à luz de um texto bíblico que é Hebreus 12, versículos 1 a 13. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo ou pode ler comigo essa tela que será projetada. Diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vos não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Pai, obrigado pela tua palavra, porque ela nos fortalece, ela nos desafia, ela nos corrige. Portanto, que nesta noite o Senhor possa falar ao meu coração, ao coração dos teus filhos que aqui estão, destes também que estão participando via transmissão, que o nosso Espírito seja conectado ao teu Espírito e assim possamos absorver a tua palavra. Peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus, não se sabe precisamente quem foi o seu autor. Alguns atribuem a autoria da carta aos Hebreus a Paulo. Mas normalmente nas cartas que Paulo escreve, ele sempre vai dizer assim: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, a igreja tal. E nessa não começa assim. Outros dizem que foram os amigos de Paulo. Duas conjecturas e possibilidades. Primeira, Barnabé, que foi um grande companheiro de Paulo. E o outro, Apolo, que foi um homem muito letrado. Mas não há uma precisão nisso. Foi escrita no ano 70 depois de Cristo, os historiadores assim dizem, e a especulação provou-se infrutífera sobre a sua autoria, a ponto de no século III, um tal de Origem dizer o seguinte: só Deus sabe ao certo quem escreveu esta carta. Agora, é sabido que este autor tinha uma noção da cultura judaica, porque ele trabalha muito isso nesta carta. E também lá no finalzinho do capítulo 13, vocês vão encontrar: os da Itália vos saúdam. Então quer dizer que esse autor estava na Itália nesse período. O tema principal da carta é a supremacia de Cristo. Cristo é superior. Cristo é superior aos sacerdotes. Cristo é superior a Josué. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior aos profetas. E pelo conteúdo da carta você entende que o autor tinha o propósito de fortalecer na fé algumas pessoas por causa da perseguição cristã. E é uma palavra de encorajamento. Alguns anos atrás, há um texto que me falou muito ao coração, dizendo assim: nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que caminham para diante. É esta tônica do livro de Hebreus, ou da carta de Hebreus. Na década de 90, na instituição bancária que eu trabalhei, eu tive contato com um programa de qualidade total chamado 5S. Quantos já ouviram falar sobre o programa de qualidade total 5S? Eu achei muito interessante porque esse programa de qualidade total, ou programa de qualidade empresarial, ele foi desenvolvido no Japão. E a gente fez um laboratório lá na época, no centro de processamento do banco, e nós fizemos todos aqueles passos. E são 5 pilares que aí estão descritos nessa tela. O primeiro, a língua... palavras japonesas, seiri, que quer dizer senso de utilização, o seiton, que é senso de organização, o seisu, que é senso de limpeza, o seiketsu, que é senso de padronização, e o shitsuki, que é senso de disciplina. Então, essas 5 palavras, eu queria que você repetisse comigo: utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. Então, no nosso vocabulário seriam essas 5 palavras. E é um programa que tinha um propósito de aprimorar, provocar mudanças no ambiente e na vida das pessoas, e guarda esta palavra dos 5S sintonia com a palavra da Cláudia Grande aqui. Precisa liberar espaços para caber mais coisas que você vai usar, deixar a vida um pouquinho mais suave, mais fácil, mais leve e mais prática. Por isso o tema que queremos explorar com você é esse: torne a sua vida mais leve. Diga para a pessoa que está ao seu lado: torne a sua vida mais leve. Mas como, você pode perguntar? Vamos ver junto como é que pode tornar a sua vida mais leve. A sua vida pode estar pesada, talvez literalmente pelos quilos que você acumulou durante os últimos anos. A sua vida pode estar pesada
por causa de assuntos pendentes lá da sua história, do passado, e que você ainda não resolveu. Isso pode deixar a sua vida mais pesada. A sua vida pode estar mais pesada pelas cargas emocionais que você tem submetido, os seus estresses, as suas ansiedades, as suas angústias, as suas depressões e coisas similares a essas, elas tornam você um grande caramujo com uma carga sobre você. Também a sua vida pode estar pesada por problemas de saúde que foram detectados após os exames que você fez, e ali vem resultados não tão bons, não tão positivos. A sua vida pode estar pesada por alguém da família que está padecendo de enfermidade, e isso mobiliza toda a família para cuidar daquela pessoa e se torna um peso para toda a família. A sua vida pode estar mais pesada por uma crise no seu relacionamento conjugal, numa crise no relacionamento com seu pai, ou com seus pais, ou com seus filhos. Uma crise também financeira que você esteja vivendo, e isso pode trazer uma vida mais pesada, por uma causa pendente na justiça, talvez até por falta de propósito, por uma vida desorganizada, bagunçada, sem destino, sem estrutura. Isso tem repercutido na sua saúde, tem repercutido em tudo em você, nas finanças, na sua vida física, na gestão do seu tempo. Então a sua vida pode estar pesada assim. Pastor Nelson Monteiro, ele que compôs aquela música Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Numa das suas estrofes, ele diz assim: se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Então, existem pesos, existem fardos, e quanto mais pesada estiver a sua vida, mais difícil ela será. Exemplo básico no campo do físico. Há alguns dias atrás, eu diria assim, uns 40, 45 dias, eu tinha 6 quilos a mais. É carregar um saco de arroz de 5 quilos no dia a dia. E ela torna a gente, em algumas circunstâncias, mais difíceis. Ela prejudica, o peso prejudica e torna a minha vida mais difícil. Agora, tanto no aspecto físico como no aspecto emocional, os pesos não saem sozinhos. Em nome de Jesus, todos os quilos que eu ganhei, saem agora. Não tem isso. Seria bom, né? Eu sei que você queria um passe de mágica assim. Em nome de Jesus, toda a minha carga de pendência financeira seja resolvida agora. Não é assim. Então, você precisa tornar, é uma atitude sua. É uma atitude de decisão e de talvez até buscar ajuda, porque você começa a ter consciência o mal que o peso traz para as suas emoções, para a sua família, para o seu corpo. E você não pode ficar esparramando e atirando para todo lado, dizendo: ó, o culpado é o meu marido, o culpado é a minha esposa, o culpado é os meus pais, o culpado é a igreja, o culpado é os políticos, o culpado é o governo, o culpado é Bolsonaro. Não é isso. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade de encarar os meus desafios, e você, exclusivamente você, é responsável por suas próprias escolhas. Por isso, um desafio pessoal, e aqui faz sentido o que Jesus ofereceu: o meu fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer possibilitar a você e a mim esta vida mais leve. Bom, o autor aos Hebreus, ele está tratando de um aspecto espiritual, mas existe um princípio embutido aqui que pode ser migrado, que pode ser aplicado em várias áreas da sua vida através desse texto, e eu quero ver isso com você. Em primeiro lugar, torne a sua vida mais leve, agindo com bom senso. E aqui nós vamos lembrar do senso de utilização, do senso de organização e o senso de limpeza. Você precisa resgatar isso na sua vida. Veja, por exemplo, o senso de utilização, que é o SEIRI. Esse objetivo do senso de utilização é colocar em ordem o seu ambiente, é classificar aquilo que é necessário, é separar o que é útil daquilo que é desnecessário. Paulo escreveu uma vez na sua carta dizendo assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu tenho que saber discernir: isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é ruim, isso traz saúde, isso traz doença. Então você precisa ter a consciência do seu senso de utilização.
O autor menciona aqui, muito interessantemente, a expressão desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente me assedia. Essa palavra desembaraçar é tirar de lado, é descartar, é sair de cima de você. Quando a expressão usada aqui por ele, peso, ele está dizendo de protuberância, ele está dizendo de massa, ele está dizendo de carga, ele está dizendo de estorvo. Não é chato quando você vai amarrar o sapato e a barriga incomoda? Eu acho um absurdo aquilo. A cinta aperta você. É ruim quando você vai colocar uma calça e você fica, tem umas 10 calças lá no seu armário, mas só 2 servem. E você todas as vezes está aparecendo só com azul, você vai mandar largar todas elas. O que fazer? Então a gente percebe que isso se torna um estorvo na vida da gente. Então ele diz, desembarace do peso, desembarace do pecado, do erro, da violação da lei. E essas coisas, esses estorvos, esses pesos, eles tentam grudar em mim, grudar em você. Por isso que ele diz, tenazmente me assedia. É algo que quer acompanhar você, que envolve você de forma sedutora, de forma hábil e incomodando você continuamente. Ele diz, sai estorvo, desembarace-se do estorvo. Ele assedia porque ele também consome você, consome sua dedicação, requer o seu esforço, gasta sua energia. Então ele diz, desembaraçando-me do peso e do pecado que me assedia, que me se torna um estorvo e quer trabalhar gastando toda a minha energia. Jesus, numa conversa que ele teve numa aldeia chamada Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele diz o seguinte para aquela mulher que estava agitada, com o peso da responsabilidade, o peso do estresse. Ela disse, Marta, pouco é necessário. E a sua irmã escolheu a maior parte. Só uma coisa, na verdade, te é necessária. Meu amigo, a ideia do seiri, do senso de utilização, é de descartar as coisas, é de questionar as utilidades, a necessidade de coisas e de procedimento. E aí você tem que começar a questionar você mesmo, não ter medo de dizer não, não assumir no compromisso que eu vou ter dificuldade de cumprir, não assumir nada que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir dar conta. Comer um pouco mais vai ser útil, mas isso vai ser bom, vai se tornar em benefício para mim. Será que aquela decisão não foi precipitada sem considerar a utilidade? Você fez o cálculo para não dar um passo maior que a perna? É esta a ideia do seiri, um senso de utilização. Vai comprar algo, estou precisando, é útil, é necessário, é esta a ideia. Tornar a vida mais leve começa por isto. Começa quando você age com bom senso, com senso de utilização, mas também com senso de organização. O seiton. O objetivo do seiton é identificar e ordenar todas as coisas ao seu entorno, para que qualquer pessoa possa encontrar. Porque uma situação organizada, onde é que está o abridor de latas? O marido sabe, porque a esposa organizada coloca sempre no mesmo lugar. A casa desorganizada, você nunca acha as coisas no lugar. Onde é que está aquela minha roupa? Está aí no guarda-roupa. Que lugar? Procura aí, marido. A ideia de tornar a vida mais leve, quando tem um senso de organização, você começa a cuidar de várias áreas, do seu ambiente, do seu escritório, das gavetas, do closet, da saúde. E você começa a cuidar da alimentação, dos exercícios físicos, você organiza e faz uma gestão da sua vida. Dá uma verificada como é que anda a organização, como é que anda o seiton na sua casa. Abra o guarda-roupa, o que tem lá? Pergunte, utilizo. O que uso com mais frequência vai ficar na mão. Armários da cozinha, gavetas, vasilhas, panelas, eletrodomésticos, talheres, aquela tampa sem alça que você guarda, a panela que eu ganhei da minha avó. Essa mulher, Cláudia Grande, fala daqueles 200 pratos que a pessoa tem. Para que aquilo tudo? Não vai usar nunca. Eu me recordo, professor Greitz, ele fala que toda mulher, o sonho era ter um fogão de 6 bocas. Eu falei, para que 6 bocas? Você não usa nem 4 direito, vai usar 6.
Ele faz essa crítica falando desse senso de utilização e o senso de organização. Vocês já ouviram um programa de acumuladores compulsivos? Cara, é maluco isso. Porque essa pessoa que tem essa doença, porque é classificado como doença, ele encontrou qualquer coisa na rua, ele leva para casa, e a casa vira um entulho. Na sala tem tudo, na sala tem lixo, na sala tem comida, na sala tem eletrodoméstico, na sala tem bola de esporte, na sala tem cueca jogada, tem tudo na sala. Esse acumulador compulsivo precisa de tratamento, e é horrível ver isso. Então, meu amigo, não acumule fisicamente, não acumule pendências no casamento, não acumule coisas inúteis na sua casa, no seu escritório, no seu carro. Não vai longe, abre o porta-mala do seu carro e vê o que tem lá. Olha no banco de trás, o que tem lá. Não acumule mágoas e ressentimentos nas suas emoções. Evite o que pesa, não ajunte, não acumule, alivie a carga, descarregue. Esse é o senso de organização. E o terceiro, que vai te ajudar a agir com bom senso, é o senso de limpeza. É muito legal os ambientes clean. Antes de vocês virem para os cultos presenciais, esse lugar foi pintadinho, foi arrumadinho, para deixar clean, para receber você. É legal ter um ambiente assim, é legal chegar numa casa cheirosa, numa casa limpa. É legal ver os talheres limpinhos, brilhantes, as panelas assim, areadas, como diria o mineiro. É legal ter a roupa bonitinha, é legal a roupa limpinha, é legal a rua limpa. Eu sempre digo que nos processos de libertação espiritual, uma coisa terrível é que quando há uma manifestação demoníaca, vem um cheiro horrível de quê? Enxofre. As coisas do mal são imundícias. As coisas do mal são atravancadas, são bagunçadas. A capetaiada no inferno faz uma bagunça louca na vida das pessoas. O Deus da Bíblia é um Deus da ordem, Ele põe ordem ao caos, Ele organiza a vida, Ele organiza o casamento, Ele organiza você. O Deus do clean, do limpo, do asseado, é esse Deus da Bíblia. Você precisa fazer um seiri, você precisa fazer um seitom, organizar, e também uma limpeza que é o seiso. Na vida espiritual, um rei chamado Ezequias e Manassés, eles aplicaram, agiram com bom senso e fizeram uma limpeza, tirando todos os ídolos que estavam esparramados pelas terras de Israel. Nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: fariseus, o que vocês estão fazendo? Vocês estão atando fardos pesados na vida das pessoas. Para que acumular isso? O fardo que eu dou é suave, o jugo é suave, o fardo é leve. E Paulo descreve que você tem que se despojar do velho homem, da quinquilharia, dos badulacos. Você tem que se despojar de toda a impureza e de todo o acúmulo da maldade da sua história. E o dia que o diabo chegar para acusar vocês, falar: é verdade, eu fui tudo isso, cometi todos esses pecados, mas eu fui lavado, santificado e justificado em nome de Jesus. Sai para lá, capeta. Nós precisamos aprender a agir com esse bom senso, o bom senso da utilização, da organização e da limpeza. Mas em segundo lugar, se você quiser ter uma vida mais leve, você precisa incorporar hábitos saudáveis. E aqui vão os dois S's últimos, que são Seiketsu e Shitsuke, que significam padronização e disciplina. Interessante que aqui nesse texto nós encontramos a expressão: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu consigo ver as duas palavras, a padronização e a disciplina, aqui nesse texto. Quando ele diz a carreira que nos está proposta, eu estou falando de padronização. Quando eu digo corramos com perseverança, eu estou falando de disciplina. É esta a ideia do autor aos Hebreus. O senso de padronização, a carreira que nos está proposta. Uma vez que você passou pelo processo de utilização, processo de organização, processo de limpeza, agora é hora de padronizar as práticas saudáveis. Alto lá, agora a nossa casa mudou. Agora, antes de entrar, eu tenho que colocar o sapato lá fora, ali na porta de entrada, e entrar
mais limpinho. Agora a gente toma alguns cuidados com essa nova formatação, porque a pandemia me gerou alguns hábitos e eles são saudáveis. E eu começo a adotar essas práticas como rotina na minha vida. E aí a gente segue padrões melhores e mais saudáveis de limpeza e de ordem. A palavra carreira tem a ver com uma competição na arena ou no estádio. E a proposta é uma designação, algo que foi colocado diante de mim, diante de você, em sua frente, à sua vista. Na vida espiritual, eu posso pensar em carreira e proposta como projeto de Deus para a minha vida. Eu preciso, para a sobrevivência espiritual, da palavra e da oração. Essa é uma carreira proposta. Agora, para que a carreira e a proposta se tornem hábitos saudáveis na minha vida, eu preciso de disciplina, de correr com perseverança. E a ideia de correr com perseverança é justamente a ideia de disciplina. Por quê? É algo que você inicia e vai até o fim. Dia 8 de setembro, eu entreguei os resultados dos meus exames de saúde para a médica cardiologista e para outra médica que nos cuida, que é daqui da igreja. E o retorno delas não foi nada agradável. Na verdade, eu peguei os exames, nem abri, só abri no dia que eu fui levar para elas. E confesso a vocês que elas tinham razão, me deram um esculacho muito bem dado. E eu não sou tão relaxado, que eu nunca fui sedentário, sempre pratiquei exercício, já não tomo açúcar, café, refrigerante há muito tempo, mas mesmo assim, alguns estresses, alguns outros fatores deflagraram outro processo na minha saúde. A coisa não estava boa, passavam medicação, vitaminas, e aquela recomendação que todos vocês já ouviram: você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que fazer exercícios físicos, você tem que dormir bem, e você tem que evitar esses estresses, mudar a sua vida. E eu fui desafiado a fazer uma mudança. Uma das médicas me emprestou esse livro aqui, O Plano Daniel, 40 dias para uma vida mais saudável. E na frente dela eu peguei e li aqui a parte da síntese do livro e descobri que era um pastor, que o Gustavo acabou de mencionar aqui, da igreja de Saddleback, na Califórnia. E uma das vezes que a gente esteve lá junto, passamos nessa igreja, uma igreja muito expressiva lá na América. E esse pastor Rick Warren, ele fala que um dia ele se deu conta que ele estava muito obeso, e a maioria dos americanos são assim, ou é assim, e ele então foi chamado a atenção por Deus. E ele começou a trabalhar na sua vida e em toda a comunidade onde ele é pastor. E as coisas mudaram. Veja que 5 pilares ele trabalha, que achei interessante que isso pode ser aplicável em toda e qualquer situação. Nessa questão de alimento, de exercício, o que ele diz? Você precisa de alimentação saudável, de exercício físico, de fé. Deus precisa estar nesse seu propósito. Depois ele coloca foco. E o último, ele diz amigos. Você precisa de amigos. Então, incorporar novos hábitos depende disso. Depende de você trabalhar com a fé, de trabalhar com a alimentação, de trabalhar com os exercícios físicos, de trabalhar com o foco e de ter gente que te inspira. E aqui vem o último ponto para você tornar a sua vida mais leve, que aqui eu vou te explicar realmente o que dá para fazer de prático. O texto bíblico diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Está aí em Hebreus. Mas ele diz assim, que eu tenho que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Então, eu quero orientar você pelas Escrituras Sagradas que você tem que focar em quem te inspira. Você tem que focar nas testemunhas e você tem que focar no autor e consumador da sua fé. Quando ele diz nas testemunhas, nós estamos pensando em quê? E aqui é uma linguagem espiritual, porque o que aconteceu? Hebreus 11, você vai encontrar uma descrição do quê? Da galeria dos heróis da fé. Pela fé, Moisés, pela fé, Josué, pela fé, Jefité, pela fé, Gideão, pela fé, Daniel, e ele faz uma galeria, uma lista enorme de gente, de pessoas, de gente que se destacou na fé. E aí no capítulo 13, agora tendo nos rodeando essa nuvem de testemunhas, agora você tem que correr a tua carreira. Sabe o que está dizendo aqui?
é assim, que esses indivíduos que já foram antes de nós, que estão na presença do Pai, estão torcendo. Essa é a visão do autor. Você está correndo num grande estádio e essa grande nuvem de testemunhas está olhando para você, dizendo: vai cara, você vai conseguir, vai em frente. Então as testemunhas são pessoas que já foram inspiração para nós, e a Bíblia está cheia de pessoas. Daniel é um deles, que nos inspira, que fez aquele propósito: não quero me misturar com a comida da Babilônia, e se precaveu e se tornou um dos sábios da Pérsia. Essas testemunhas estão às vezes do nosso lado, são pessoas, são amigos, o seu cônjuge, o seu pai, sua mãe, os seus filhos, que em algum momento te estimulou, que te apoiou, que te ajudou. Há 2 semanas atrás, estava almoçando com uma família, e essa família estava de manhã sentada aqui. Um menino, o Tiago, ele tem 12 anos, é adolescente, filho do Nico e da Josi. Ele começou a enfrentar problemas de obesidade, e a endócrina chegou para ele: olha, você está pré-diabético, você vai ter que daqui uns dias tomar insulina, e contou tudo para ele, e ele foi pesquisar. 12 anos esse menino, falou: mãe, eu não quero isso. E ele começou a tomar medida na sua vida, e a mãe assumiu: nós erramos de permitir que você fez isso. E eles começaram a adotar uma dieta. E você imagina, para um adolescente, ao invés de levar aqueles lanches gostosos para o recreio, para a escola, levava castanha para comer. E esse menino está esguio, está bonito hoje, ele era obeso, está com 12 anos, ele tomou medida. Essa testemunha me inspira. O Bonamigo, que estava aí recebendo vocês, eles têm pedalado 70 km por dia de bike, e ele está esguio. Ele, o Darlan, são pessoas que me inspiram. Você pode olhar para outras pessoas que te inspiram, que te encorajam, que fazem parte dessa nuvem de testemunhas. Ontem nós tivemos um mutirão lá no Novo Espaço, com quase 100 pessoas, e foi um momento muito gostoso, trabalhando, fazendo um monte de coisa para aquele lugar ficar bonito. Eu espero que você, em todos os mutirões que tiver, que você não perca pelo menos um, para dizer: minha mão participou desse negócio. Mas tinha um senhor lá, o Lúcio, que é o sogro do Giovanni Padilha. Ele mora ali na Picadinha, tem mais de 70 anos. E ele pegou uma motosserra e trabalhou das 7h30 até as 11h30 sem parar. O presbítero Antônio João disse assim, que também estava fazendo um trabalho com motosserra. Falei: eu só não parei porque eu fiquei com vergonha de vendo aquele homem de 70 anos e eu tendo que parar, que eu estava cansado. Essas pessoas me inspiram. São essas grandes, ou fazem parte dessa grande nuvem de testemunhas. E aqui, meu querido, a importância do valor dos relacionamentos. Na segunda passada era feriado e eu fui convidado por uma célula para ir num pesqueiro para participar com eles. Era só famílias, achei muito interessante, na beira do Rio Brilhante, e eles estavam lá reunidos. Quando eu cheguei, já um pouquinho mais tarde, antes do almoço, eles estavam em famílias esparramados ali na beira do rio, e o pai, a mãe, as crianças, e eles tinham recebido uma tarefa. Eles tinham que compartilhar uma parábola, os pais tinham que contar para o filho ou para os filhos, e eles deveriam fazer a aplicação. E depois eles se reuniram e toda a família, cada família foi compartilhando com os filhos o que é que eles tinham aprendido. Essas coisas inspiram. A importância do círculo, a importância de amigos, a importância de pessoas. Nós vamos perder peso, nós vamos programar, nós vamos caminhar cedo, nós vamos fazer isso. E tem gente que te inspira. Desde que eu recebi essa bronca, a partir daí, hoje, quase que todos os dias da semana, 15 para 6 horas, vocês vão procurar encontrar o Edson e a Neia caminhando bem cedinho. Readequamos o nosso horário de sono, e a gente então tem que ter companheiros, amigos, gente que vai somar com nós. Vamos perder peso, vamos fazer exercício, vamos jogar biribol, vamos jogar squash, vamos jogar futebol, vamos pedalar, vamos caminhar, o que for, mas faça algo. Talvez, se necessário for, até recorra a um profissional, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um personal, um conselheiro, um coach, alguém que tenha formação e experiência, mas toma atitude para tornar a sua vida mais leve. E você pode focar nas testemunhas, mas você pode focar no autor e no consumador da fé. O texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus é o melhor e o modelo mais completo
de alguém que tinha uma vida mais leve, apesar das lutas e privações que ele sofreu. Ele deve ser a sua fonte primária de inspiração e a minha fonte primária de inspiração. A vida, o ministério, a forma de tratar as pessoas e de encarar os dramas da vida. E o texto recomenda olhando firmemente, olhando com seus olhos direcionados, fixos, concentrados, para o autor. A palavra autor quer dizer líder, aquele que comanda, o principal, aquele que é o exemplo e é o pioneiro e consumador, aquele que de fato se apresentou como o maior exemplo de fé. Mas ele diz que você tem que fazer isso para que você não se fatigue desmaiando. Por isso lembra, fé em Deus, para que você faça a sua dieta, para que você faça o seu exercício, para que você tome medida na sua casa, nas suas emoções, no seu casamento, com fé, olhando para Ele. Porque senão você vai se fatigar, e a palavra aqui é ficar cansado, ficar exausto, ficar desestimulado e parar o processo. E a ideia de desmaiando quer dizer de afrouxar, de relaxar, de entregar os pães. Já está tudo levado à breca mesmo, agora eu vou comer até atolar o pescoço. Se você olhar para o autor e consumador da sua fé, você se inspira. Agora, olha um segredo desse texto. No versículo 2, parte B, diz assim: que o autor e consumador da fé, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Pergunta, interpretando esse texto: a alegria que Jesus queria, ele usufruiu naquele momento ou ele estava projetando a alegria lá para frente? De novo no texto: em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Então Jesus, ele trabalhou mais com a alegria do momento, a curtição, ou ele se privou aqui para usufruir lá na frente? Isto. Toda medida restritiva, ela pune o momento primeiro. O instante agora, eu vou deixar de algumas coisinhas gostosas que você come, ingere, mas quando você restringe isso, você está trazendo a sua alegria lá na frente e suportando a cruz agora. É essa a proposta. Se você quiser tornar uma vida mais leve, é olhar para o autor e consumador da fé. Torne a sua vida mais leve. Você está sendo desafiado a agir com bom senso a partir de hoje. Você está sendo desafiado a incorporar hábitos saudáveis no seu dia a dia. Você está sendo convidado a focar em quem inspira. Nuvem de testemunhas, autor e consumador da fé. O que você quer para a sua vida? Pensa certo. Talvez em troca das alegrias, você se priva hoje, ou por causa das alegrias, você vai suportar depois. O que você quer? É essa a pergunta. Eu quero viver a vida leve e solto, eu quero pintar e bordar. Tudo bem, agora, e lá na frente? Eu quero liberar geral, libera geral. Tudo bem, e lá na frente? Mas agora não, quero ter uma vida mais pura. Quero ter uma vida mais disciplinada. Eu vou me privar agora, mas eu terei alegria lá na frente. Vamos lá, galera da equipe, acorda aí. Você quer continuar carregando esse peso? Vamos ficar em pé? Você quer carregar esse monte de entulho que tem feito mal para o seu corpo, que tem feito mal para as suas emoções, para a sua alma? Você quer continuar no erro, no pecado, carregando esse peso para o resto da sua vida? Não, eu quero me divertir. Não, meu irmão, priva agora, porque a alegria depois é muito melhor. Que tal trilhar na proposta de Jesus? Você que anda sobrecarregado, estressado, chateado, inquieto, Jesus oferece um fardo suave e leve. Esta canção que nós vamos repetir agora fala justamente isso: estou subindo para um lugar mais alto. Se você quer isso, torne a sua vida, não é Jesus vai fazer por mim. Não. Jesus, eu quero ter um corpo atlético, uma barriga tanquinho. Em nome de Jesus, amém. Não é assim. Se você não fizer exercício, se você não cuidar, Jesus, eu quero que todos os entulhos da minha casa saiam. Não, não é assim.
vai lá, abre o guarda-roupa, isso não serve e tal. A geladeira, isso pode, isso não pode, vai descartando. É isto, e isso é sua responsabilidade. Não conviva mais com os entulhos. Que ao cantar essa canção, você está dizendo, eu quero um lugar mais alto, e eu posso tocar a alegria que está proposta lá na frente, pela provação de hoje. Foi o que Jesus me ensinou.